E não existe, gente. Pode existir para quem é, sei lá, influencer, não sei, né? É torcedor. Agora, eu tenho informação nisso, eu não vou nem falar, que isso vai prejudicar. Está acontecendo um negócio muito grave hoje em dia, que as pessoas, por exemplo, eu fui, entre aspas, acusado por torcedores do Flamengo de criar uma crise. Eu não criei crise nenhuma. Quem cria crise é quem fala uma coisa e depois não sustenta. E ainda emitem nota tentando chamar o jornalista de mentiroso. Aí o jornalista é obrigado a falar: eu não sou mentiroso. A conversa aconteceu. E ainda fui gentil, porque preservei a fonte, não citando o nome, mesmo não pedindo off. E quando não pede off, você pode colocar até aspas para pedir off. Está falando com quem? Com jornalista? Eu não sou padre. Conversa comigo, com o André Rocha, não é como entrar num confessionário, né? Você fala com o padre e morreu ali, certo? O padre não pode comentar, fulano veio aqui, contou, não pode. O padre leva aquilo para o túmulo. Ele faz um juramento, né? Agora, o jornalista é o contrário. Se você fala para o jornalista, ele vai contar para todo mundo, porque essa é a função. A não ser que o cara fale: olha, eu tenho uma coisa para te falar, André, eu acho uma coisa que você não pode publicar. Posso te falar? Só para você entender meu ponto de vista, mas não publique, que vai me causar problema. Só quero que você entenda o que eu penso. Aí o André fala: concordo, pode me falar. Eu acho isso, isso, isso. Beleza, o André não vai publicar, porque ele concordou em guardar aquela informação. Aí qual a importância, então? É para você formar uma opinião e entender que aquela pessoa, aquele dirigente, aquele político, né, para citar fora do futebol, pensa daquela forma. Mas você não pode publicar. Mas no outro contexto, se você apurar com outras fontes a mesma informação, talvez você possa trabalhar em cima dela. Nesse caso, não, a pessoa simplesmente falou. E nem, como o André já perguntou aqui, ela nem perguntou. Eu nem perguntei do Pedro. O cara já você ainda segurou a questão do valor. Exato, eu segurei porque outro ia botar em letras garrafais. Eu segurei porque eu achei tão inverossímil que eu falei: cara. Aí fui no dia seguinte, antes da nota, eu ainda chequei, voltei a fazer contato. A pessoa não voltou atrás com relação àquilo. Nem disse que foi erro de digitação. Poderia ser, né? Falei: 15 milhões? Meu Deus do céu. Aí eu tive que publicar. Você está criando crise. Aí é o pior, o cara é tão bobo que ele prefere ser como se dizia antigamente, o trouxa, o enganado, né? Porque ele não quer ter informação. Tem uma pessoa dentro do clube que ocupa uma posição importante que pensa em vender o seu artilheiro por um preço de promoção. Que seria um preço de promoção. Se o Samuel Lino custa tanto, o Richard Ritt custa tanto, o Welles, o Pedro não pode custar 15, né? Ou o Pedro fica no Flamengo, fazendo gols, ou ele vai ser vendido por um valor realmente muito bom, como foi o Gerson, né? Se fosse 25, já seria uma coisa para pensar. Pela idade e tudo mais, você pensa: de repente é o caso para pensar. E com 25 você pode até comprar um outro cara bom de 25, outro goleador. Mas 15 eu acho pouco, né? O cara prefere não saber do que ter informação de que existe gente lá dentro que, se dependesse só dessa pessoa, venderia o Pedro por esse valor. Quer dizer, o torcedor quer ser o trouxa, ele quer ser o enganado, ele não quer informação. Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Então, e aí eu já fui... Por que eu sou criticado quando isso acontece? Eu fui criticado. Acontece com outros colegas. Porque eu sou torcedor do Flamengo. Antes eu sou jornalista, depois sou jornalista, depois eu vou ser Flamengo. E outra coisa, isso é importante falar para você, rubro-negro, saber o que está acontecendo. Agora, se você não quer saber, então você fica seguindo mídia de clube, qualquer clube, mídia oficial. Só vai ter um mundo azul e maravilhoso ali. Então as pessoas confundem, acham que nós somos... Não tem que defender ninguém, cara. Tem que defender essa camisa aqui, que a gente está trabalhando. Essa que a gente tem que defender. E o nosso trabalho. Falando a verdade, com independência, com sinceridade e com responsabilidade. Né? Trabalhando com a informação correta. Esse é o nosso papel. É para isso que as pessoas estão aqui, eu imagino. Porque senão o cara fica seguindo... Nada contra quem faz mídia de clube, tá, gente? Mas é óbvio que a mídia oficial do clube, ela não vai ser crítica. Ela vai ser sempre de enaltecer e tal. Faz parte. Não é jornalismo. Tá? Aí é um misto de relações públicas, assessoria de imprensa, marketing, comunicação institucional, exato, é tudo misturado. Não é jornalismo, é independência. Jornalismo é criticar, elogiar, dar notícia boa e notícia ruim. E a notícia ruim é a mais importante. O bastidor é muito importante quando verdadeiro, porque é a maneira de você saber o que está acontecendo nas entranhas daquilo que lhe interessa, seja um clube, seja uma prefeitura, seja um governo estadual, seja um governo federal, seja na Câmara, no Senado, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, seja numa empresa importante, né? É lógico. Imagina, por exemplo, um grande banco
tem um sério problema financeiro, ele pode falir. Essa informação não é interessante para todos os correntistas? Claro que é importante. A gente pode lembrar em 2008, mais ou menos, teve aquela crise econômica, aquele banco Lehman Brothers lá dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, um banco centenário, quebrou. Foi uma crise internacional. O jornalista que deu a matéria, quando alguém escreveu sobre, é claro que é importante. Para quantas pessoas que investiram, é óbvio. Ou o cara prefere o quê? Ter o dinheiro lá e não sabe que o banco tão importante pode quebrar. Né? E que ele pode ter um problema, o dinheiro dele pode ficar preso, as ações, para quem é acionista. Tudo, gente, é óbvio que a notícia ruim tem que ser dada. E o bastidor, quando confiável, quando você vê que o jornalista ou o veículo são confiáveis, ele é muito importante. Então, eu estou tentando ser didático, até um viés, até, desculpa a pretensão, educacional para aqueles que não entendem. Tem sempre gente que não entende. A nossa função como jornalista é trazer a notícia, seja ela qual for. Agora, o cara que espera que um jornalista não dê a notícia porque ela pode ser prejudicial na visão dele para o clube dele. Mas quando é de um outro clube rival ele dá a notícia, peraí, isso é um péssimo profissional. Esse cara, eu não conto palavra para qualificar esse desqualificado. Porque é um desqualificado. Você tem que falar tudo, não importa qual é o time. E não existe, gente. Pode existir para quem é, sei lá, influencer, não sei, né? É torcedor. Agora, eu tenho informação nisso, eu não vou nem falar, que isso vai prejudicar. Escalação. Para mim isso é pouco importante, escalação. Um detalhe, inclusive, eu atingi, graças ao meu trabalho e um pouco de sorte, eu atingi um patamar na minha carreira que eu não preciso dar notícia nenhuma, cara. Eu tô aqui, o S1 Live me contar para minha análise e minha opinião. A mesma coisa os outros lugares que eu trabalho. Posso só ficar aqui só, como vários colegas chegam na televisão, né? Cruza a perninha ali e começa até às vezes de terno, até meio professoral. Não, porque eu só dando opinião. Eu procuro dar informação porque a minha veia de repórter, ela sempre vai estar viva, eu sempre fui repórter. E eu gosto de buscar informação. Mas se eu não der a informação antes, isso para mim não muda nada. Eu não ganho nem um centavo a mais com isso. Nem muda meu patamar profissional. De 42 anos de profissão, não muda. Eu atingi uma situação que eu não dependo disso. Mas eu gosto de buscar informação para poder calçar minha opinião e poder, de certa forma, contribuir com quem acompanha meu trabalho, tendo notícias sempre que possível. Isso não é fundamental para mim. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.